Pessoal, boa noite a todos. Como eu havia falado antes, né, sobre essas atividades da enfermagem 1 e enfermagem 2, então eu estou aqui hoje de volta, tá? Para gravar esse vídeo para vocês, pra gente então resolvermos juntas, né? Juntos, na verdade, essas atividades, tá bom? Eu só vou olhar aqui para me atualizar, para mim ter um direcionamento das atividades. Então, nós vamos começar pela atividade da enfermagem de paciente clínico, tá bom? Aonde fala que a primeira questão. Vamos lá para a primeira questão. Pegue o seu questionário aí e vá lá na primeira questão de paciente clínico. O paciente hospitalizado, ao submeter-se à lavagem intestinal, geralmente é colocado em que posição? Bem, todo paciente, quando chega na unidade, né, de atendimento, para poder se submeter a uma lavagem intestinal, que é através de Glister, né, através de do flitinema, esse paciente é colocado em posição SINS, tá? Essa posição SINS é um decúbito lateral, tá bom? Pode ser tanto esquerdo como direito. A preferência é esquerdo, porém, se o paciente tiver algum problema, tá, gente, que não poderá ficar do lado esquerdo, então você, técnico de enfermagem, poderá então estar colocando esse paciente em lateral direito, tá bom? Então, a questão número 1, ela vai falando sobre a posição do paciente para uma possível, né, lavagem intestinal, tá bom? Se o paciente chegou lá no João Paulo com uma constipação ou com outro problema, tá bom? Então, ele poderá, a equipe de enfermagem, tá, vai fazer então essa lavagem intestinal e aí você, como um excelente técnico em enfermagem, já vai saber a posição que é SINS, ok? Vamos para a segunda agora? Segunda questão. Existem inúmeras medidas consideradas úteis pela enfermagem para proporcionar conforto e bem-estar ao paciente hospitalizado. Cite quais são e justifique. Bem, nós sabemos que todo paciente, né, gente, quando ele está hospitalizado, tá? Principalmente, se esse paciente, ele for um paciente idoso, tá? For um paciente idoso e que já tem história de úlcera por pressão, tá bom? Úlcera por pressão. O que poderá acontecer com esse paciente? Esse paciente, então, ele poderá ter casos de quê? De lesões novamente na pele, né? Então, a pergunta é: existem inúmeras medidas consideradas úteis para proporcionar o conforto, tá? E bem-estar ao paciente. Primeira coisa que nós temos que ter, nós temos que estar ciente é sobre o quê? É sobre a identificação desse paciente, tá? Eu tenho que saber qual é esse paciente, se o paciente que eu vou atender, ele é o paciente certo, tá bom? Vamos lá para outra questão aqui. Falo também sobre a higienização do paciente. Todo paciente, ele precisa ter uma higienização o quê? Eficaz, gente, porque senão, o que poderá acontecer com esse paciente hospitalizado? Ele poderá ter lesões e mais lesões, não é isso? Principalmente quando o lençol não é trocado, quando a fralda não é trocada, quando o paciente é evacuado, né? Ele fica lá por muito tempo, tá bom? E então nós temos que fazer a mudança de decúbito desse paciente para prevenir as lesões. Agora, se esse paciente já tem lesões, tá? Então nós temos que agora trabalhar para o quê? Para tratar essas lesões e para prevenir mais lesões futuramente, tá bom? Então você, como um técnico de enfermagem, um bom, excelente técnico de enfermagem, você precisa estar observando isso, tá? Ok? Vamos para a terceira? Bem, aqui fala... Ah, pessoal, lembrando também, tá? Quando eu falo de higiene no paciente, nós temos que lembrar que tem paciente
masculino e feminino, tá bom? Então, a higienização da genitália, ela vai entrar com certeza, tá? Na mudança da fralda, na troca da fralda, você já tem que estar atento para isso, tá bom? Então, vamos lá. 3. Nas transfusões sanguíneas, a reação progênita é uma das complicações que se manifesta através do seguinte quadro clínico. Ele está pedindo para você relacionar e para você também justificar, tá bom? Bem, aqui na verdade, quando ele fala progênita, reações progênitas, são as reações que o paciente poderá, o quê? Ter no momento da transfusão, que ele estiver recebendo então. Vários pacientes, tá, gente? Principalmente paciente renal, eles têm problema sério, tá? No momento da transfusão, ou então tem pacientes, né? Muito idosos, ou então tem paciente também que ele é uma criança, né? Então, assim, a gente tem que estar atento às reações, possíveis reações que essa pessoa terá, que talvez, possivelmente terá essas reações. Primeiro, uma das reações que a gente vê em pessoas que estão recebendo ali a transfusão é febre, calafrios, tá bom? Então, você tem que estar atento, tá? Paciente que você está lá cuidando, monitorando, você tem que estar atento. Atento a quê? Paciente recebendo sangue, técnico de enfermagem, um excelente técnico de enfermagem atento, ele fica verificando sinais vitais, que isso é muito importante, tá bom? Se a pessoa está com hipotensão, se ela está com hipertensão, se ela está com calafrios, se ela está com febre, se ela está sudoreica, se ela não está sudoreica, se ela está astênica, se ela não está astênica, enfim, tá? Então, todo paciente, ele precisa... Paciente que precisará receber essa transfusão, você, técnico de enfermagem, precisa estar atento. Atento por quê? Porque o paciente ele pode vir a óbito, tá bom? Então, você tem que prestar atenção nas reações alérgicas, tá? Vamos pro próximo? Bem, lembrando também, pessoal, que na transfusão eu tenho que ter todo o cuidado também com esse paciente. Por quê? Porque eu posso também estar levando infecção para ele, tá? Então, por isso que é muito importante o uso dos EPIs também. Então, não vá se atentar só porque o paciente, né, ele é uma criança, então eu vou fazer a transfusão, não vou usar luva, isso e aquilo, os EPIs necessários. Tem que usar, tá bom? Então, vamos lá. 4. Na administração de sangue e hemoderivados, é de responsabilidade do profissional de enfermagem os seguintes cuidados. Bem, todo técnico, tá, gente, de enfermagem, ele precisa ter maiores cuidados quando o paciente, tá, for receber uma transfusão de concentrados de hemácias, tá bom? Visando a segurança do paciente. Então, todo técnico em enfermagem, ele precisa também ter essa coerência, tá? Ele precisa o quê? Ele precisa saber como ele vai fazer essa transfusão, tá? Por isso que ele fala aqui quais são os cuidados, tá bom? Vou ler só alguns aqui bem importantes. Cuidado na transfusão de concentrados, ou seja, porque você está lidando ali com concentrado, você não vai pegar ali o saco, a bolsa de sangue e vai, né? Que eu já vi técnico de enfermagem pegar e balançar assim. Não, você tem até um jeito de você pegar, então, esse sangue, tá, gente? Então, você vai pegar a bolsa levemente, tá bom? E visando a segurança do paciente, transfusões dos componentes, né? Deverão ser realizadas também após as 20 horas, ou seja, conservar entre 1 a 6 graus até no momento do uso. Ou seja, se o paciente for, o médico prescreveu, tá? O sangue para ser transfundido agora, você vai ter que pegar essa bolsa, tá bom? Vai ter que pegar toda a identificação dessa bolsa, vai ter que constatar a identificação desse paciente, tá? E aí sim você vai levar o paciente. E tem que ser rápido, a gente não pode esperar. Por quê? Porque tem aquela fase de coagulação, tá bom? E aí poderá até prejudicar mais ainda essa transfusão, ok?
Vamos lá. Não adicionar medicamentos, ou seja, todo o sangue, tá, gente, que for transfundido no paciente, você não vai ter que colocar medicação nenhuma. Se atentem nisso, tá bom, gente? Porque senão pode dar interação medicamentosa, tá? Vamos lá. Qual é o tempo de infusão nesse paciente? Bem, uma bolsa vai de acordo com a prescrição médica, né? Se é uma bolsa, se é duas bolsas, às vezes vai até 4 horas, tá bom? Vai depender também da tua observação em relação a essa passagem, tá? Por quê? Porque você tem que estar atento, porque às vezes o sangue para ali, né, de ser transfundido, entendeu? Ele para, tá? E aí você tem que estar atento, tá bom? E tem 1001 cuidados para isso. Então, vocês deem mais uma pesquisada, quais são aquelas coisas mais necessárias, tá bom? E lembrando também que os cuidados na transfusão de plasma fresco congelado, tá, gente? Usar os equipos necessários, tá bom? Na hora que a enfermeira falar para vocês, vamos lá, Jair, faz lá a transfusão no paciente. Aí o Jair vai lá, ele tem que saber qual é o equipo correto, tá bom? O equipo correto para poder, então, adicionar, então, nesse paciente, transfundir, tá? Vamos lá. Agora 5. Os principais cuidados a ser observado quando o uso de dreno no tórax, aqui tá do tórax, né? De um paciente que necessite ser transportado e manter. Ou seja, os principais cuidados a ser observado quando o uso de dreno do tórax de um paciente que necessita ser transportado, tá bom? Vamos lá. Manter o cuidado na passagem de quê, gente? Entre macas, né? Nós temos que ter cuidado quando esse paciente ele for transportado. Eu tenho que estar atenta à secreção que está ali no dreno, tá bom? Eu tenho que estar atento qual é o nível que esse dreno se encontra, tá? Eu também tenho que estar atento em quê? No sistema de drenagem, como eu acabei de falar, qual é a coloração dessa secreção, tá bom? Eu tenho que estar atento tudo a isso, tá, gente? Qual é o tipo de líquido, como é que tá a coloração desse líquido, tá? E lembrando também que eu tenho que estar perguntando para esse paciente, tá, gente? Porque o paciente, ele é a maior fonte, né, das tuas informações. Porque se alguma coisa não vai bem, ele vai te falar. Agora, se o paciente estiver totalmente, né, porque às vezes o paciente está na UTI, ele não fala, entendeu? Ele está ali em coma, você tem que estar atento. Mas aqui ele está dizendo que é para quê? Quando o paciente for ser locomovido, né? Tá bom? Vocês entenderam até aí? E evitar também o que, gente? Clampear o dreno no transporte do paciente, né? Ou seja, tem gente que fecha lá, né? Você tem que ter atento, tá? Porque o líquido ele pode voltar para o pulmão, tá bom? E causando uma série de doença, tá? Vamos lá. Assistência ao paciente cirúrgico. Agora é o número 6. Vamos lá. As atribuições do profissional de enfermagem podem ser divididas em 3 momentos, tá? No início da cirurgia, quando ele é mais solicitado, durante a operação e ao término desta. São atribuições do técnico de enfermagem no início da cirurgia. Ok, vamos lá. Bem, é muito importante, gente, o técnico de enfermagem, ele é um ser tão importante que vocês não têm ideia, tá? Vocês não têm ideia. Porém, quando o técnico de enfermagem ele é deslocado para o centro cirúrgico, ele tem várias funções lá dentro. Uma das é que ele se torna um circulante. O que é o circulante? O circulante é aquele técnico que ele faz tudo, tá? Se caiu, digamos ali, um instrumento, ele retira, ele não deixa ali, tipo, prejudicando ali o ambiente, colocando em risco o ambiente. Ele tem que estar atento ao momento que começou a cirurgia, tá bom? Ele tem que estar atento a todas as informações do paciente. Ele tem que estar atento a tudo, desde o pré-operatório, do transoperatório e do pós-operatório, tá bom? O pré-operatório, ele tem que estar atento a toda a documentação do paciente. No momento que o paciente chega,
tá, gente? Ali, já para internação, ele tem que conversar com o paciente, ele tem que checar todas as informações com o paciente, juntamente com o enfermeiro, tá? Quando ele é levado para a sala de cirurgia, nós estamos chamando agora de transoperatório, tá bom? Lá na sala ele vai fazer um checklist, que chamamos de checklist, onde esse paciente ele poderá ter todos ali os dados dele, né, verificado, averiguado, para poder então estar levando para a sala de cirurgia. Quando ele vai para a sala de cirurgia, quando ele é feito, realizado o procedimento cirúrgico, ele é trazido agora para onde? Para uma sala de recuperação pós-anestésica, tá bom? Então, sala, tá, de recuperação pós-anestésica, ok? E aí, então, esse paciente, ele é ali monitorado. Então, vocês não sabem a importância da prestação de serviço do técnico de enfermagem para o paciente dentro do centro cirúrgico, tá bom? Então, a gente já sabe aqui que as atribuições do profissional são um monte. Se você for pesquisar lá, quantas atribuições? Tem instrumentador cirúrgico, que é técnico de enfermagem, tá bom? Então, é solicitar, relevar, é orientar. Tudo isso é função do técnico de enfermagem dentro do centro cirúrgico. E lembrando, fora também o que? As medicações que é administrada, né? No centro cirúrgico, tá bom? Porque o centro cirúrgico ele tem um papel muito importante, que é uma equipe, tá, gente? Então, vocês entenderam? Então, vamos agora para o número 7, tá? Eu falei do pré, do trans e do pós, né? Já tá tudo aqui, então. Mas o 7 diz: o pós-operatório imediato compreende as primeiras 24 horas após a operação. Essa fase, em geral, tem início na unidade de recuperação, onde eu falei que era a sala, né? De pós-anestesia, que é levado depois que o paciente sai do centro cirúrgico para poder, então, para essa sala de recuperação. E lá ele vai ficar, tá? Até mais ou menos 12 horas, vai depender do momento em que ele entrou na sala de cirurgia. Se esse paciente, ele demonstrou todos os sinais vitais estáveis, tá? Ele é liberado. Caso ele não é, caso de algum problema, tipo taquicardia, tá? Hipertensão, ou hipotensão, se der algum problema, ele não é liberado para a sala, tá bom? Ele vai ficar ali em observação, tá? Tem-se uma escala que se chama de escala de Aldrich. Vocês podem até estar pesquisando esse tipo de escala. É uma escala de monitoramento, tá? Que aí você vai dar uma estudadinha nessa escala de Aldrich, porque ela vai nos falar como está a recuperação desse paciente. Se esse paciente está bem recuperado, essa escala ela vai me dar um valor. Então, gostaria que você até pesquisasse sobre a escala de Aldrich, ok? Vamos agora para número 8, né? Número 8. São medidas de prevenção de infecção cirúrgica. Nossa, gente, prevenção para quê? Para infecção cirúrgica chamamos de quê? De sepse, né? Então, dentre várias medidas de prevenção, as principais seriam o quê? Gente, higienização das mãos, né? Então, a gente vê aí que a lavagem das mãos, ela tem uma importância primordial, tá, pessoal? Para essa fase, né, que estamos vivendo, tá? É uma fase agora de pandemia, a gente só vê agora o que? Lavagem das mãos, uso de máscaras, enfim. Mas isso já tinha bem antes. A gente vê desde o tempo da Florence Nightingale. Isso já é o que? Uma história bem antigamente, né? Uma história bem remota, no século 18 e 19. A nossa mãe da enfermagem, ela fez o quê? Ela descobriu tudo isso, né? Então, é uma das medidas de prevenção. Não tem outras sem ser a lavagem das mãos. Porque a lavagem das mãos, ela é tudo. É onde você pega, é onde você pega no paciente, é onde você abre a porta, é onde você manuseia os materiais. Então, já sabem que são medidas de prevenção de infecção cirúrgica, a lavagem das mãos, tá bom? Vamos então para a próxima. Número 9. Vamos lá. Número 9, ele vem nos trazendo a cirurgia é a parte da medicina que lida com a doença em condições físicas que necessita da incisão, né, dos tecidos humanos para a remoção. O que é incisão? É um corte.
reparação ou substituição da parte acometida através da técnica operatória, ok? Bem, em relação à classificação da cirurgia, ele está pedindo para quê? Para você conceituar. O que é conceituar? É você falar de cada uma, né? A primeira, ele está me dizendo aqui que é o quê, gente? Que é eletiva, não é isso? E o que é uma... Vamos lá. E o que é uma... Tô me ajeitando aqui que eu tô toda imprensada, tá? E o que é, então, eletiva? Vamos lá? Eletiva é um tratamento cirúrgico proposto, mas cuja realização pode aguardar a ocasião mais propícia, ou seja, pode ser programado. Vamos lá, então? Vou esclarecer. Bora lá. Hoje eu quero fazer uma abdominoplastia. Eu estou trabalhando para isso, quero fazer uma abdominoplastia. Porém, o médico falou assim: Lucineide, que dia mais ou menos você quer a sua cirurgia? Aí eu digo, doutor, eu quero lá pro dia 10 de agosto, digamos, né? Então isso é uma cirurgia eletiva, onde eu e o médico estamos combinando o quê? A minha cirurgia, tá bom? Então é uma cirurgia eletiva, tá bom pra mim e tá bom pra ele, ok? É uma cirurgia combinada, tá, gente? Beleza? Vamos lá. Paliativa. O que é uma cirurgia paliativa? Vamos lá. Tem a finalidade de atenuar ou buscar uma alternativa para aliviar o mal, mas não tem cura. Vou dar um exemplo. Seu João teve uma CA de estômago, né? Porém, no estômago do seu João vai ser necessário fazer uma cirurgia, tá? Essa cirurgia vai ser paliativa. Porém, aquele câncer que ele tem não tem cura. Então, essa cirurgia não vai dar certeza para o seu João, não vai dar certeza para o seu João de uma cura. Paliativo, ou seja, gradualmente ele vai tratando até, né, melhorar ou piorar. Como diz grosseiramente, ou ter uma alta, né? Uma alta do hospital ou uma alta espiritual, não é isso? Então, a gente já sabe, paliativa é aquela que eu vou cuidar, porém não tem cura, tá? Curativa. Curativa é aquela cirurgia que tem cura. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Eu vou dar um exemplo melhor aqui da curativa. Vamos lá. Estou com o apêndice inflamado, né? Porém, eu preciso passar por uma cirurgia. O médico falou, olha, você precisa fazer uma cirurgia porque senão você não vai ficar boa. Então, eu vou passar por um processo cirúrgico chamado de apendicectomia, tá bom? A apendicectomia é a retirada do apêndice, tá? Então, isso se chama de quê? Cirurgia curativa, tá, gente? Ela vai me curar. Eu vou retirar esse apêndice, porém, a minha vida vai voltar normal. Ok? Então, isso é uma cirurgia curativa. É aquela que me dá o quê? É aquela que diz assim, você vai ficar boa após esse procedimento cirúrgico. Ok? Próxima, exploratória. O que é uma cirurgia exploratória? Vamos lá, pessoal. Chego na UPA, gritando de dor, né? O médico fala assim, onde é a sua dor? E eu digo, no meu abdômen. Ele aperta, ele apalpa, ele usa ali as técnicas propedêuticas, não é isso? E porém, ele não tem nenhum achados ali. Ele não encontra nada. Mas porém, o paciente começa a gritar dizendo que está com dor. Ele passa ali uma ultrassom, porém é realizado uma ultrassom, mas nada é encontrado. E a dor permanece, porém esse paciente começa a ficar o quê? Dispneico, tá, gente? Ou taquipneico, hipotenso, sudoreico e também pele pegajosa. E aí o paciente vai sofrendo o quê? Uma dessaturação, tá? Ou uma hipotensão, que conforme um vai baixando o outro também,
tá bom? E aí o médico diz assim, bem, se nós não fizermos nenhum procedimento de emergência nesse paciente, ele vai a óbito. Por quê? Porque os sinais vitais dele estão me dizendo que ele está muito mal. E aí é proposto então uma laparotomia, que se chama de laparotomia exploratória, né? Que é aberto o abdômen desse paciente para ver se tem alguns achados ali da possível patologia, né, do problema desse paciente. Então isso é chamado de exploratória. É quando o paciente tem a parte aberta para saber qual é a possível causa daquilo que ele está sentindo. Ok? Vamos lá. Emergência, tá bom? Quando eu falo de emergência, é aquele paciente que chega lá no João Paulo, tá, gente? Que teve lá o quê? Que teve lá um trauma, que sofreu um acidente por ferimento de fogo, de arma branca, tá bom? E enfim, é aquele paciente que sofreu algum trauma que ele precisa ser operado imediatamente, tá? Urgente, pessoal, vamos lá. Urgente é um tratamento cirúrgico que requer pronta atenção e deve ser realizado dentro de 24 horas ou 48 horas. Então é aquele paciente que está mal, mas ele pode ainda esperar um pouco, tá bom? Mas o emergente, não. De emergência, ele já está dizendo imediato, emergência, ok? Entenderam? Vamos partir. Vamos lá, segue em frente. A 10. Vamos lá. Os cuidados que a enfermagem presta ao paciente no dia do ato cirúrgico são os seguintes: relacione e justifique, né? Então, quais são os cuidados no pré-operatório? Preparo pré-operatório no qual tem o início com a internação e entendendo-se até o momento da cirurgia. Ou seja, quais são os cuidados que a enfermagem presta ao paciente no dia do ato de cirurgia. Pessoal, todo paciente que chega no hospital, tá, na data da sua cirurgia, o técnico da enfermagem, ele precisa saber o quê? Ele precisa saber todos os dados desse paciente, ele precisa saber qual é o tipo de cirurgia que esse paciente vai fazer, viu, gente? Se atentem nisso, pelo amor de Deus, hein? Tem que saber se todos os exames desse paciente estão ok, tá? Tem que saber se as documentações dele também estão ok. Não tem aquela musiquinha? Tá? Então, paciente ok, dados ok, tá bom? E aí você vai fazer agora o quê? A preparação desse paciente. Tirar adereço, orientar esse paciente, tá bom? Acalmar esse paciente, porque querendo ou não, pessoal, quando a pessoa vai para a sala de cirurgia, ele sente aquela sensação assim, né, que é bem ruim. Será que eu vou resistir? Será que vai acontecer alguma coisa? Enfim, mas a pessoa, o técnico de enfermagem, ele tem que explicar para o paciente que é aquela cirurgia. E você tem que explicar qual é essa cirurgia, pessoal, tá? Que tipo é essa cirurgia? Você tem que falar para esse paciente que é uma cirurgia que vai fazer você melhorar e logo vai passar, você vai conseguir, você tem que encorajar esse paciente. Porque se você não encorajar esse paciente, deixar ele calmo, as alterações que ele vai sofrer, você vai ver aonde? Nos sinais vitais, tá bom? Então, para você ser um excelente técnico de enfermagem, você também tem que ser humano, ok? Não é chegar e brigar com o paciente não, como eu já vi por aí, viu? O que você está sentindo? Olha, tem um monte de gente na fila esperando essa cirurgia. O senhor foi chamado. Então, o senhor tem que se acalmar. Não é assim, pessoal. Vocês têm que tratar o paciente com que ele é humano igual você. E lembrando também que você também poderá estar um dia ali ou um parente seu, tá bom? Vamos lá. Aí vocês vão procurar ter um monte de cuidados. Eu só estou dando aqui um norte para vocês, tá bom? Bora lá. Lembrando também que vocês têm que ver também paciente certo, medicação certa, leito certo, tudo, viu, gente? 11. Descreve e justifica a sequência para escovação cirúrgica das mãos e antebraço. Lembrando que vocês vão fazer o quê? Vocês vão dar uma estudadinha para técnica, tá bom? Coloque e descreva a técnica e para que serve essa escovação.
vai ter que remover todos os micro-organismos. Para quê? Para evitar infecção cruzada dentro do centro cirúrgico. Beleza? Então, você vai procurar a técnica, descreva a técnica, tá bom? Beleza? 12. Descreve e justifica a relação aos processos de esterilização e desinfecção. O que é desinfecção, minha gente? Fala aí pra mim. Vamos lá. Quem é que sabe? Desinfecção. Quando eu falo desinfecção, eu estou falando que eu estou matando todos os micro-organismos, tá bom? Aí eu lembro de quê? Da autoclave, né? A autoclave é uma máquina de esterilização. Aí eu lembro também, quando a gente vai fazer a unha, né? Eu faço a minha unha. Eu não vou... Eu mesma aqui em casa faço a minha unha, não tem muita coisa não. Mesmo porque eu nem vi fazendo minha unha, porque a gente que é enfermeira, né? Tem que ter sempre as unhas aparadas e limpas. Isso que me importa. Vamos lá. Bem, quando eu falo de esterilização, eu estou falando que é um processo de esterilização, tá, gente? Químico, físico, biológico. Tá bom? Quero que vocês pesquisem lá o que é uma autoclave, qual é o objetivo da autoclave, tá? Eu quero que vocês pesquisem também dentro do trabalho de vocês, porque já é esse aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos bater não. Ai, meu Deus, é um monte de atividade. Não, gente. É dentro desse trabalhinho aqui de vocês, dessa atividade de vocês, tá? Eu só quero que vocês se atentem ao quê? Aos processos de aplicação de agentes químicos, físicos, biológicos, tá bom? E aí vocês vão entrar também naqueles artigos, tá? Os artigos críticos, semicríticos e não críticos, tá bom? Então isso aí é CME, tá? E aí vocês vão ver o que significa cada um dele, para que serve, beleza? Não entenderam? Vou repetir. Descreva e justifique. Se eu estou falando descrever, eu vou ter que falar o passo a passo, não é isso? Então, desinfecção. Primeiramente, você vai dizer o que é uma desinfecção. Porque para mim falar alguma coisa, eu preciso saber o que é. Para que serve a desinfecção, tá bom? E quais são os agentes, né, que são removidos, tá bom? Vocês vão ter que falar sobre a destruição dos micro-organismos. Lembrando que nós temos o quê? Os artigos semicríticos, não críticos e críticos. Eu vou falar aqui sobre um artigo, deixa eu ver aqui, crítico ou não críticos, vamos lá. Um artigo não crítico, tá? Vou verificar a pressão arterial. É um artigo não crítico? É um artigo semicrítico? Ou é artigo crítico? Estou lá no centro cirúrgico. Nossa, o chão está lá completamente, né? Com a secreção sanguinolenta. Ali é um artigo crítico? Semicrítico? Ou não é crítico? Hã? Então, vocês pesquisem para colocar isso aqui. Tá bom? Beleza? 13º